Kim Guimarães mais uma vez com vocês aqui. E como eu prometi no último vídeo de como eu consegui meu título de residência aqui para Portugal em menos de 4 meses, que eu responderia as perguntas que vocês fizeram no Instagram. Se você já não segue lá, vai acompanhar, porque eu tô sempre postando dicas de viagem, sempre mostrando as minhas viagens e interagindo com vocês por lá, tá? Então já segue, hoje eu vou responder perguntas que vocês me fizeram lá no Instagram, anotei aqui, sobre esse processo do visto, sobre morar aqui em Portugal, enfim, algumas dúvidas que vocês tiveram e hoje eu vou explicar um pouco melhor. Não vou falar muito pra gente começar logo com as perguntas e tirar o máximo de dúvidas possíveis. Anyway, pro vídeo não ficar muito longo. Enfim, vamos lá. Eu comecei numa ordem aqui, mas não vou seguir essa ordem que tá aqui anotada, porque eu anotei segundo vocês iam perguntando. Mas vamos começar pela pergunta mais básica. Que é como conseguir o visto, né? O título de residência. Enfim, existem categorias diferentes, vistos diferentes e situações diferentes, tá? No meu caso, já respondendo a uma outra pergunta que me perguntaram assim: você já foi com um emprego garantido, entrou no país como turista, foi como estudante? Então assim, já vou começar a responder essa pergunta e entrar na do visto, tá? Eu já morei aqui em Portugal, aqui em Guimarães, há 10 anos atrás. Eu fiz o mestrado aqui na Universidade do Minho, né? Depois eu voltei para o Brasil em 2009 e comecei a dividir a vida entre Brasil e Europa. Eu passava um tempo no Brasil, depois vinha, passava uma temporada aqui, voltava e vinha, voltava e vinha, certo? Então assim, a primeira vez eu vim como estudante, o processo do visto era diferente, o visto ainda era tirado no Brasil e a gente esperava chegar e tudo antes de vir pra cá. Hoje esse processo já mudou, você vem e solicita o visto aqui. Quer dizer, eu já nem sei muito bem como é a história do visto de estudante, que já não é mais o meu caso, tá? Dessa vez, em especial, assim, em particular, eu vim no ano passado, vim como turista, como eu vinha para todas as temporadas nesses últimos anos, né? Só que nos últimos anos, normalmente, eu ficava em Madrid. Então, assim, antes que me perguntem, em Madrid eu nunca trabalhei lá, nunca fui atrás de trabalho formal, porque eu sei que na Espanha as dificuldades de documentação para você conseguir se legalizar lá são muito maiores do que para brasileiros aqui em Portugal, tá? Então lá, assim, eu nunca nem tentei muito, apesar de amar muito Madrid, ser, assim, minha cidade favorita do mundo, assim, a parte de Guimarães, eu nunca nem tentei, né? Mas dessa vez eu vim como turista normal, apareceu uma oportunidade de trabalhar, né, lá no Algarve, que era onde eu tava, e eu consegui o contrato de trabalho e a partir daí foi que eu comecei a dar entrada no meu processo de visto. A única documentação que eu tinha para o processo do visto era o NIF, que é o número da Segurança Social que a gente tem, né, e esse eu já tinha desde quando eu morava aqui como estudante, tá? Então, para conseguir o visto, você precisa ter um trabalho com contrato, um trabalho full-time, porque um trabalho part-time, que é só meio período, não vai te dar um título de residência, né? Ou alguma maneira que você comprove que você tem financeiramente por mês 600 euros, que é o salário mínimo aqui de Portugal, tá? Isso em termos de trabalho. Mas aí tem outras situações, que é casamento, que é investimento, que é compra de imóvel, enfim. Aí são categorias diferentes de visto que vocês precisam pesquisar. No meu caso foi assim, realmente foi um trabalho que apareceu com um contrato de trabalho numa empresa e que tinha um salário, né, que era pelo menos o salário base daqui de Portugal. Pronto, e aí foi que eu dei toda a entrada no processo do visto. Se você quer saber como foi esse processo, assiste o meu vídeo passado, que foi como eu consegui o meu título de residência, tá? A outra pergunta que me fizeram foi quanto eu gasto em média em documentação. Gente, eu não fiz um cálculo total da minha documentação. Existem coisas que você consegue gratuitamente, mas, por exemplo, deixa eu só dar um exemplo como são as coisas aqui. Uma das documentações que a gente precisa apresentar no CEF, que é o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, ou de Entradas e Fronteiras, é uma declaração de morada, que é, por exemplo, quando você está num lugar alugado, que você não tem uma conta de água, de luz no seu nome, para comprovar um comprovante de residência, né? Você pode ir na junta da freguesia e pedir essa declaração, certo? Essa declaração, por exemplo, no Algarve, que eu tive que pedir mais de uma vez por sinal, ela me custou R$10,50 lá, cada vez que eu pedi, certo? Depois em Leiria, por uma outra situação, que
que é o processo que eu tô fazendo agora para troca da minha carta de condução, eu tive que mudar e pedir um título de morada de Laje Leiria, já me custou R$3,50. E já me falaram que aqui no norte, que eu já vou precisar em breve pedir outra vez por aqui, que não é cobrado. Então, cada junta da freguesia tem valores diferentes, enfim, formas diferentes de proceder, certo? Então, assim, depende dos custos. Por exemplo, outro custo que você paga. Quando você vai no CEF, para sua entrevista, tem uma taxa que você paga. Essa taxa, ela é calculada dependendo do período que você ficou ilegal no país. Como eu dei entrada quando eu dei entrada na minha manifestação de interesse para o título de residência, dentro dos 90 dias como turista, essa minha taxa era uma taxa básica, que eu acho que no total, junto com o envio do título de residência para minha casa, deu menos de €50, né? Mas por exemplo, quem passou dos 90 dias, ficou um período ilegal e só depois submeteu a manifestação de interesse, o valor que você vai pagar tem uma taxa, como se fosse uma multa por cima desse período, né, que é calculada baseada nesse período que você ficou ilegal no país. Entre os 90 dias, né, o prazo dos 90 dias e o período que você submeteu a sua manifestação de interesse, tá? Então, assim, os custos de documentação, por exemplo, contrato de trabalho, a documentação da empresa não vai ter custo, né? Tem cópia de passaporte, tem os custos do CEF, que foi mais ou menos isso aí que eu falei pra vocês. Tem a declaração de morada, se você precisar tirar, então dependendo de onde for, vai ter custos diferentes, assim. Mais ou menos isso. Eu acho que no total, eu não gastei €100. Dentro desse, eu não devo ter gasto €100, tá? Mas aí depende de cada caso, tá, gente? Quando me perguntaram quanto custa para um casal ficar um mês em Portugal, é assim, se você vem como turista, para os meus clientes de planejamento de viagem, eu recomendo que eles tragam €1.000 cada pessoa, porque vai ter compras, porque você sai para fazer os passeios turísticos, porque você vai comer fora. Então, assim, é diferente dos gastos de uma pessoa que mora. Se você vem com um casal que vem pra ficar, um salário mínimo eu acho bem apertado, tá, gente? €600 é mesmo muito apertado, porque os aluguéis estão muito caros em Portugal. Em princípio, você não vai ter carro, por exemplo, então você vai precisar usar transporte público e tem um custo nisso, tá? Então, eu diria que, tipo, pelo menos €700, €800 por pessoa, tá? Pra você conseguir pagar a renda e ficar tranquilo. Gente, tem um cachorro latindo ali fora, mas enfim, vamos continuar com o conteúdo, porque sempre assim, né? Quando eu invento de gravar, acontece uma dessa. Mas vamos pra frente. Deixa eu ver aqui. Bolsa de mestrado, que me perguntaram, né? De estudo, enfim. Bolsa de mestrado, gente, vocês podem tentar bolsas do Brasil. Tem 3 formas, né, que eu gosto de recomendar para as pessoas. Na época que eu dava aulas no Brasil, ainda dos cursos de moda, os meus alunos me perguntavam e eu dizia isso, assim. Bolsas do Brasil, né, CNPq, CAPES e tudo, que eu sei que agora tá bem complicado. Existe uma bolsa daqui de Portugal, que você pode tentar, tá? E existe também as bolsas das próprias universidades, que aí eu recomendo para vocês que vocês pesquisem o curso que vocês querem, nas universidades que vocês querem, porque cada universidade tem bolsas que provavelmente, assim, não vão cobrir os teus custos mensais, né? Tipo de aluguel, de comida e tudo. Como no meu caso, na minha bolsa de mestrado, eu tive do programa Alban, e hoje ele já não existe mais, esse programa já não existe mais convocatórias dele, né? Mas existem bolsas particulares de cada universidade que você pode pesquisar e aplicar para essas bolsas, certo? Então, existem essas 3 maneiras. Uma dica muito bacana que eu gosto de dar é no site do universia.com.br, que é um portal muito grande, assim, para o mundo, o universo, né, universitário, acadêmico. E nesse portal existe uma parte de bolsas no mundo inteiro. Então, você pode escolher pelo local da bolsa, pelas bolsas que estão com convocatórias abertas, pelo tipo de bolsa que você quer, para que nível de bolsa você quer, se é para graduação, para mestrado, para doutorado, para pós-doc. Você pode pesquisar, você colocar os filtros, né?
E aí você pode pesquisar especificamente para aqui para Portugal ou aqui para Europa, e eu acho essa dica bem bacana. Eu olhei muitas vezes esse site e tem bolsas assim fantásticas que inclusive cobrem, algumas delas cobrem viagem, cobrem seguro de saúde, cobrem os seus custos mensais, né? Tem umas que são bem completas assim, então acho que vale a pena essa dica para vocês seguirem, tá? Deixa eu ver aqui, fiquei interessada em saber, teve outra pessoa que escreveu, fiquei interessada em saber sobre o processo do visto. Eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo anterior para saber como foi mais ou menos o meu processo. De qualquer forma, se vocês tiverem mais dúvidas, vocês podem sempre consultar o site do CEF, tá? Vou deixar o link aqui embaixo ou na caixa de descrição do vídeo, para vocês, esses linkzinhos para vocês verem ou pesquisarem mais um pouco, tá? Os casos específicos. Algumas pessoas tiveram dúvidas assim sobre o que acontece nesse período quando você está esperando para receber o cartão do título de residência, certo? Então, assim, o que demora mais no processo do visto é realmente o tempo quando você submete a sua manifestação de interesse, que é quando você coloca a documentação toda no site do CEF e diz, pronto, eu quero, eu estou manifestando meu interesse em ter um título de residência aqui para Portugal, né? E até a data onde você consegue a entrevista. Essa é a parte do drama, porque tá tudo lotado, então as pessoas, tem gente que só consegue entrevista para um ano depois. Esse é o período chato, né? Então, assim, esse período aí é que é o complicado, porque nesse tempo, até você conseguir a sua entrevista, você, passando dos 90 dias de turista, você não pode sair do país, você não pode sair do país. Mesmo que você tenha o papel lá, que você já submeteu a sua manifestação de interesse e que está esperando a entrevista do CEF. Tem gente que viaja aqui pela Europa, né? Porque eu já estou na União Europeia, então não vai ter mais imigração, a não ser que você vá para Londres, por exemplo. Não vai ter mais imigração, então eu posso viajar tranquilamente. Pode. Mas se você der o azar de bater uma fiscalização, né? E vai olhar o seu passaporte, que pode acontecer, tanto se você viaja de ônibus como viaja de trem. Já aconteceu comigo, viajando de trem pela Itália, na época que eu morava aqui como estudante, né? E se eles pegarem o teu passaporte e ver que passou dos 90 dias, mesmo você com essa manifestação de interesse que é válida em Portugal, né, que é uma autorização para você ficar em Portugal até a sua entrevista com o CEF, eles têm o direito de lhe deportar. Então é um risco que cada um corre, né? Então assim, tipo, nessa época eu vou poder viajar, vou poder ir no Brasil, vou poder... Não. O que eu estou fazendo? Não, né? Salvo pelo... Assim, nesse período eu fui pesquisar, né? Pra saber, assim, quais eram as possibilidades. Salvo condições especiais, por exemplo, morreu uma pessoa da família, uma coisa assim séria, que você pode solicitar no CEF, uma saída do país explicando, justificando. Também não conheço nenhum caso de alguém que tenha feito isso e tenha conseguido, mas pelas informações que eu pesquisei sobre, é que você pode fazer uma solicitação num caso especial, mas é isso e é isso, tá? Então, nesse período aí é o que fica pendente, né? Então, assim, essa é a parte difícil. Depois da sua entrevista no CEF, aí o seu cartão, ele leva um tempinho para chegar em casa, né? Eles dão um prazo de mais ou menos um mês e meio. O meu levou um mês e pouquinho, eu já tava com o cartão, né, nas mãos. Então, porque normalmente você não vai fazer a sua entrevista, normalmente assim, com muita sorte que você vai conseguir fazer realmente a entrevista no lugar perto onde você mora, mas como eu falei no vídeo anterior, como eu queria muito fazer a minha entrevista rápido, eu saí aplicando pro primeiro lugar que apareceu, né? Então eu fiz a minha entrevista em Santarém, foi uma viagem de 5, 6 horas de quarteira, onde eu morava no Algarve, né? E aí você já paga uma taxa para que eles enviem o cartão para sua casa, então leva esse tempinho, tá? Esse período é um período mais curto. Depois que você faz a sua entrevista com o CEF, você já sabe que você vai receber o cartão, então é só questão de tempo, um pouquinho. O que demora mesmo é o antes disso, tá? Não me perguntaram aqui, mas eu já vou falar, porque eu achei importante, né? Depois que eu descobri isso, depois que eu recebi o meu cartão de residência, já vou colocar aqui nesse vídeo, porque como eu já comentei agora um pouco antes, eu estou no processo da minha troca de carta de condução, né? Ou seja, eu estou solicitando aqui em Portugal a minha carta de condução para poder conduzir aqui, tá?
Quando você vem como turista, você pode conduzir aqui em Portugal com a carteira do Brasil durante 6 meses. Depois disso, você já não pode. Como já faz mais de 6 meses que eu estou aqui, né, você só pode solicitar a troca da carta de condução quando você está com o título de residência na mão, tá? Aí é que você pode trocar. Então, como é que funciona? Quando você faz a sua entrevista no CEF, a data que você fez a sua entrevista, você tem a partir daquela data 90 dias úteis para solicitar junto ao IMT, que é o órgão daqui, que é como se fosse o nosso Detran no Brasil, é o órgão que é responsável pelos transportes, né? As cartas de condução, enfim, tudo relacionado a transporte. Então você vai no IMT e você solicita, né, a troca da sua carta de condução. Você vai preencher lá o formulário, tem que ter um atestado médico, dizendo que você tem condição de dirigir, tem que ter um comprovativo de morada, cópia do passaporte, o título de residência, você tem que apresentar essa documentação, paga-se uma taxa, né? Nesse período, antes de você receber a sua carta de condução, você vai entregar a sua carta de condução do Brasil, ela vai ser enviada para o Brasil, né? Vai ficar invalidada para você receber a sua carta de condução daqui de Portugal, já faz a foto lá no dia, né? E você, nesse período, até receber a carta de condução daqui de Portugal, você recebe uma autorização para conduzir, que é tipo um papel. Sabe quando a gente perde a carta de condução no Brasil, perdeu ou foi roubado e tudo, a gente recebe uma autorização que a gente pode continuar conduzindo até receber uma nova carta de condução, né? Então a gente recebe essa autorização, ela tem um período e depois você tem que ficar indo no IMT renovando, tá? Por que eu tô dizendo isso? Porque quando eu fui pedir a minha solicitação, eu quase perco o prazo. E se você perder esse prazo dos 90 dias, você tem que tirar uma carta de condução aqui em Portugal do zero. Ir para a autoescola, fazer as aulas, né? Enfim, tudo isso de novo do zero, né? E no meu caso não, eu só ia pagar a taxa e apresentar a documentação e acabou. Porque eu pensei que os 90 dias começavam a contar da data que o CEF me enviava o cartão do título de residência, ou a partir da data que eu recebia o cartão nas mãos. E não é a partir da data da sua entrevista no CEF. E eu só fui descobrir isso quando faltava, assim, tipo, já tava em cima do prazo, já tinha passado, assim, mais de 2 meses, assim, e eu já tava em cima. Então, pra mim, foi bem agoniado, tá? Por isso que eu já tô falando pra vocês, porque alguém que for passar por esse processo já fica ligado aí, tá? Eram essas as perguntas principais. Se você ainda tem mais perguntas, escreve aqui nos comentários. Deixa aquele like no vídeo, por favor. Não esquece de deixar o like para que o YouTube mostre para outras pessoas e ajude outras pessoas com essas perguntas e tem essas dúvidas, tá? Me segue aqui no canal ou lá no Instagram, Kim_Guimarães, para mais dicas de viagens, dicas sobre morar na Europa, dicas de malas inteligentes. Enfim, a gente se vê em breve no próximo vídeo com mais dicas de viagem. Beijo da Kim, até breve.